Nos últimos anos, não só o Brasil, mas o mundo todo tem evoluído para a adoção do trabalho remoto, nosso famoso home office. É inacreditável o impacto que isso trouxe para a cidade. Então, assim, o céu está mais azul, as alergias elas já são menores, o tempo de deslocamento está incrível. Como fica a jornada de trabalho e as atividades? Se precisa ou não formalizar isso em um contrato e como ficam as despesas? Programa Avançar apresenta soluções para ajudar as empresas a se adaptarem ao novo cenário mundial. Bem-vindo ao Isolamento e o Home Office. Neste episódio, você terá a companhia de Emanuele Magno recebendo Graciela Mazzetti. Em 2018, o IBGE registrou o número impressionante de 3,8 milhões de trabalhadores brasileiros em regime de home office. Isso representa quase 2% da população no ano. Considerando que muitas profissões apresentam processos de trabalho necessariamente presenciais, como comércio e alguns serviços, 3,8 milhões é considerado um número bastante significativo. Legal, mas e agora em 2020, em época de pandemia mundial? Como vão ficar esses números? Afinal, como se adaptar definitivamente ao trabalho remoto, o famoso home office? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do programa Avançar, trazendo para você informação de qualidade para te ajudar a encontrar as melhores soluções para o seu negócio, especialmente nesse momento tão delicado da nossa economia. Meu nome é Emanuele Magno, sou do segmento Pessoa Jurídica do Banco Santander e irei acompanhar você por essa série de podcasts que vão te ajudar a compreender o cenário atual para que você encontre alternativas para se adaptar e seguir em frente. Nós já sabemos que muitas empresas já vinham implementando o chamado home office. Só que agora, para muitas empresas, a única possibilidade de permanência no mercado é ter seus funcionários trabalhando de forma remota. Você sabe como garantir os direitos do empregado nesse formato de relação de trabalho? Pode ficar tranquilo, nós estamos aqui para te orientar a respeito disso. Para isso, eu tenho comigo a companhia da Graciela Mazzetti, consultora jurídica do Banco Santander, e vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Graciela, obrigada de novo pela sua presença. Eu que agradeço, Manu. Vamos nessa. E foi o que você bem disse. Nos últimos anos, não só o Brasil, mas o mundo todo tem evoluído para a adoção do trabalho remoto, nosso famoso home office, principalmente nos grandes centros urbanos, por conta do deslocamento, é óbvio. Isso passou a ser uma realidade para muitas empresas e uma ótima alternativa para aqueles que podem continuar o trabalho em casa. Porém, muitas empresas que não estão habituadas com essa ferramenta ainda possuem muitas dúvidas, sobretudo como fica a jornada de trabalho e as atividades, se precisa ou não formalizar isso em um contrato e como ficam as despesas. A ideia aqui é compartilhar algumas dicas e boas práticas com você que está nos ouvindo. Antes da gente explorar os aspectos técnicos, Graciela, do que você vai trazer para a gente sobre home office em si, eu quero trazer o exemplo aqui de São Paulo capital. Eu vivo aqui, trabalho aqui, e quando se faz necessário algum deslocamento meu, nesse momento de distanciamento social, é inacreditável o impacto que isso trouxe para a cidade. Então, assim, o céu está mais azul, as alergias elas já são menores, o tempo de deslocamento está incrível. Então, acho que a gente precisa levar isso em conta, não perder isso de vista quando essa fase crítica passar, porque acho que é super importante que a gente adote medidas de qualidade de vida. Mas, voltando aqui às questões técnicas, eu quero que você conte então um pouco para a gente sobre esse formato de trabalho. Então, como o empresário deve implementar essa novidade na sua empresa, ou se ele já trabalha com essa possibilidade, como trazer segurança tanto para ele quanto para os funcionários. Bom, Manu, acho que o jeito mais claro para quem está nos ouvindo poder compreender essa oportunidade é apresentar um passo a passo da aplicação do home office, do teletrabalho. Primeiro de tudo, informação. É importante que o empregador informe seus funcionários da alteração, mesmo que temporária em razão da pandemia,
do trabalho presencial para o trabalho em home office, com 48 horas de antecedência. Este é um dos prazos trazidos pela MP 927, que nós já comentamos aqui para vocês. É um momento importante para já deixar claras as regras de como o trabalho deverá funcionar, informar do controle de jornada, avisar sobre os monitoramentos que são feitos pela empresa, por exemplo, o horário de login, logout, sites consultados, conteúdos compartilhados e etc. Esse prazo também é importante para que o funcionário possa reservar espaço em sua casa, organizar os seus equipamentos, principalmente quando o home office for uma novidade para ele. Eu quero só fazer uma observação, Graciela, sobre isso que você trouxe como o primeiro passo. Comunicar o funcionário 48 horas antes, porque isso não é trivial. Trabalhar em casa não é trivial, não é comum. E é muito bacana ver também que nesse momento, vários RHs, eles fizeram cartilhas de boas práticas, né? De como viver a experiência do home office, do teletrabalho da forma mais saudável e produtiva possível, né? Isso tem ajudado muito as equipes a se organizarem. Então, como você disse, ter uma sala, uma mesa, uma cadeira adequados para executar a sua atividade, né? Como acessar um sistema de videoconferência ou de foneconferência quando necessário, para que as rotinas de trabalho elas aconteçam da melhor forma possível, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Então, uma dica também pode ser que o RH crie um videozinho de boas práticas ou pegue coisas que já estão disponíveis na internet que podem ser usados para orientar o seu funcionário para que ele viva uma boa experiência de home office, né? É importante o RH da empresa tenha esse contato próximo, passe as boas dicas, dê sugestões de organização de tempo e ambiente, porque as questões de saúde e segurança do trabalho, as regras de ergonomia, elas continuam valendo e elas são muito importantes para que os funcionários eles não sofram as consequências de um trabalho inadequado nesse período. Então, essa orientação, esse trabalho próximo do time de RH com boas práticas é muito importante, sim. Segundo passo, então, seria a formalização. Lembra que primeiro a gente informou, a gente deu as regras, falou do que iria acontecer e quando, a partir de quando aquilo ia passar a valer. O segundo passo é formalizar. Normalmente a gente formaliza antes, mas a gente não está numa situação normal de trabalho. Então a medida provisória ela possibilitou que a gente formalize em até 30 dias desde o estabelecimento do home office. Então ele flexibilizou essa regra, estabelecendo o prazo de 30 dias para a empresa formalizar com o seu funcionário o termo com as regras do home office. Eu lembro que é muito importante tratar neste documento as regras de custeio de despesas, mesmo que seja para deixar claro que nenhum valor vai ser pago ou reembolsado. Esse é um ponto ainda de sensibilidade jurídica, mas por isso que é muito importante que conste nesse documento para trazer segurança para o empregador e não venha com pedidos em algum momento no judiciário questionando essas despesas de água, luz, telefone, etc. Por isso que é um momento importante de pactuar e deixar neste documento as regras claras. De novo, a importância de ter um RH próximo que oriente o funcionário também na hora de formalização, porque dúvidas são naturais, elas vão acontecer, então é bem importante ter uma equipe de RH próxima e orientando o funcionário para que ele entenda em que condições ele vai estar trabalhando de forma bastante completa. Nosso terceiro ponto aqui é o controle da jornada. Este ainda é um ponto crítico e de bastante controvérsia. Embora a reforma trabalhista tenha estabelecido que aqueles que trabalham em regime de teletrabalho não estão sujeitos ao controle da jornada, o que também foi reforçado pela MP 927, sempre que possível as empresas têm mantido este controle. Ou seja, nos casos que o funcionário já conseguia marcar o ponto pelo computador, este procedimento tem sido mantido pelas empresas como forma de mitigar os riscos em eventuais pedidos de pagamento de horas extras. Outra alternativa possível para aqueles que não possuem essa ferramenta e que querem continuar o controle para evitar riscos, é implementar o ponto por exceção. O que é isso?
No ponto por exceção, o funcionário não anota o início e fim da jornada e seus intervalos, ou seja, a jornada regular. O que ele registra são apenas as faltas, os atrasos e as horas extras. Neste caso, se essa for opção para a sua empresa, o funcionário deverá ser informado e orientado. Outra dica, pode ser reportado por e-mail mesmo ao gestor as eventuais horas extras. É uma forma de flexibilizar e adotar essa ferramenta de controle mesmo neste momento. Bacana, ou seja, alternativas existem para que a gente consiga viver esse momento de isolamento, de distanciamento social, preservando a saúde das pessoas e, de alguma forma, também preservando a operação do negócio, né? A existência da empresa da qual a gente faz parte. Graciela, a gente já falou em outro episódio sobre a possibilidade do uso do banco de horas. Agora a gente falou sobre a implementação do regime de home office. Mas o empregador ainda tem outras possibilidades de proteção do funcionário nesse momento? Tem outras alternativas e nós vamos falar também das férias, da suspensão contratual e da interrupção e diminuição da jornada. Isso é o que a gente vai falar nos próximos episódios. Tá ótimo, Graciela. Quero saber tudo sobre isso. Estou aprendendo muito. Agradeço de novo a sua participação aqui e tenho certeza que quem está nos ouvindo também está aprendendo bastante. Então, continua com a gente. Já já o próximo episódio está no ar. Te vejo lá.